Item 16, o cosseno de 14π sobre 3 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. É uma questão simples, que eu só tenho que descobrir o cosseno de um arco. No entanto, como esse arco é maior do que um ciclo, eu vou ter que primeiro achar o equivalente dele no primeiro ciclo, na primeira volta. E como é que a gente chama isso? De primeira determinação positiva. Ou seja, quando um ângulo, um arco, for maior do que uma volta ou for negativo, eu tenho que achar o equivalente dele, positivo, na primeira volta. E a gente chama de primeira determinação positiva. Como é que eu faço isso? Existem duas formas. Essa é a forma algébrica, né? Vou ensinar bonitinho, mas como é que eu faço na prova de uma forma intuitiva? Então, como é que eu vou fazer? Forma algébrica, vamos lá, vamos manipular esse número. Vamos quebrar esse 14π sobre 3. 14π sobre 3, quando eu divido por volta inteira, que é 2π, como é que fica? Divisão de fração, a primeira pelo verso da segunda. Então, vai ficar 14π sobre 3 vezes 1 sobre 2π. 3 vezes 2π vai dar 6π. 14π sobre 6π eu não consigo dividir inteiro, certo? Porque eles não são... 14 não é múltiplo de 6. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que quebrar esse número, que vai dar um número misto. Então, vai lá. Quando eu quebro, desfaço o MMC, fica como? 12π sobre 6π mais 2π sobre 6π. 12π sobre 6π vai dar 2. E 2π sobre 6π vai dar 1/3. Significa o quê? Que ele vai dar duas voltas completas mais 1/3 de volta. E vai parar. Então, 14π sobre 3 é duas voltas completas mais 1/3 de volta. Como que eu faço para achar onde ele vai parar? Eu vou pegar 14π sobre 3 e vou diminuir as duas voltas inteiras. Então, uma volta inteira é 2π, duas voltas vai ser 2 vezes 2π. Então, vai ficar como? 14π sobre 3 menos 4π. Tirei o MMC, vai dar o quê? Vai dar 2π sobre 3, certo? Esse seria o resto da minha divisão. Quando eu pego 14π sobre 3 divido por 2π, ele vai dar duas voltas inteiras mais um resto de 2π sobre 3. Eu poderia pegar esse 1/3, que é o que restou aqui, 1/3 de volta, e multiplicar também direto por 2π. Ia dar o quê? Ia dar 2π sobre 3. Também dá para fazer assim. Então, eu posso reescrever 14π sobre 3 como duas voltas completas de 2π mais um pedaço de ângulo de volta, né, que é 2π sobre 3. Então, esse 14π sobre 3 eu posso reescrever dessa forma, certo? Mas eu vou apresentar para vocês o meu método intuitivo. Então, como é que eu vou fazer? Passo a passo, vamos lá. Dividir meio círculo, né, meia circunferência, π radiano, que é 180 graus, pelo número do denominador. Qual é o número do denominador? É 3, ó. 14π sobre 3, então o denominador 3. Então vamos lá, vamos para o nosso círculo trigonométrico. Peguei 180 graus, está aqui, dividi por 3, vai dar uma reta aqui e outra aqui. O que mais que eu faço? Eu vou dividir o terceiro e o quarto quadrantes também, então eu vou manter a proporção. Se eu tenho 3 pedaços em cima, eu vou manter 3 pedaços embaixo. Então agora meu círculo trigonométrico, né, minha circunferência toda vai ser dividida em 6 partes. E eu vou contar até o número do denominador, em sentido anti-horário. Então vamos lá. Aqui começamos aqui, ó. 0, vamos lá. 1, tem que contar até 14, né? Então 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3, 6π sobre 3, ou seja, dei uma volta completa. 7π sobre 3, 8π sobre 3, 9π sobre 3, 10π sobre 3, 11π sobre 3, 12π sobre 3, ou seja, duas voltas completas. Lembra que esse número aqui dava duas voltas completas? Então, agora ele vai dar mais 1/3 de volta. Vamos lá. 13π sobre 3, 14π sobre 3. Ou seja, 14π sobre 3 parou onde? Parou aqui, ó. Parou nessa reta. Que é equivalente na primeira volta a 2π sobre 3. Então, eu achei dois ângulos congruentes. Eu tenho 14π sobre 3 equivale, né, na primeira volta, é congruente a 2π sobre 3, ou seja, eles vão parar aqui, ó. Ele vai dar uma volta, duas voltas inteiras e vai parar aqui, ó, no 2π sobre 3, ok? Então, no slide anterior, a gente dividiu esse número 14π sobre 3 para saber quantas voltas inteiras tinha e achou o resto. E com o resto era isso aqui, ó. A gente calculou o ângulo que ele parava aqui. Então, vamos lá. Mas ele quer saber a primeira determinação positiva? Não, ele quer saber o valor do cosseno nesse ângulo. Só que qual é o problema? É um cosseno no segundo quadrante. Então, eu vou ter que reduzir do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Então, vamos lá, continuando.
Meu ângulo original era quanto? Era 14π sobre 3, está aqui, ó, que é a mesma coisa que 840 graus. Aí eu calculei a primeira determinação positiva, que é o quanto? 2π sobre 3 ou 120 graus. Só que 120 graus é um ângulo no segundo quadrante. Eu tenho que achar o equivalente dele no primeiro. Como é que eu faço isso? Do segundo quadrante para o primeiro, a gente vai usar o conceito de ângulo suplementar. Ou seja, são dois ângulos cuja soma vai dar 180 graus. Quanto de 120 graus falta para chegar a 180 é o valor do ângulo suplementar que eu tenho que calcular. Vamos calcular em radianos, né? Como é que eu faço em radianos? Eu pego 180 menos o ângulo que eu tenho. Então, 180 graus, π radianos, menos, está aqui, 2π sobre 3. Quando eu faço essa matemática, vai dar um MMC, vai ficar 3π menos 2π, vai dar π sobre 3. Ou na forma de ângulo, né? Que é mais fácil. 180 graus, que é o meia circunferência, menos 120, que é o que eu tinha, vai dar 60. Ou seja, π sobre 3 radianos ou 60 graus. Esse é o meu ângulo suplementar. Aí eu vou lá para a circunferência. Eu achei aqui, ó, 2π sobre 3 ou 120 graus no segundo quadrante é o equivalente no primeiro quadrante é o quê? A 60 graus ou π sobre 3. Beleza. Já sei que 120, 2π sobre 3, é equivalente a 60 graus no primeiro quadrante, ou π sobre 3. Agora eu tenho que calcular o quê? O cosseno. O que eu sei? Cosseno de 0 grau é 1, porque cosseno de um ângulo, de um arco, é a projeção sobre o eixo do x. Então, cosseno de 0 graus é 1, cosseno de 90 graus é 0 e cosseno de 180 graus é menos 1. Aqui o que eu vou ter? Eu vou ter o valor negativo no segundo quadrante. E o cosseno no primeiro quadrante é positivo. O que eu tenho? O cosseno no primeiro quadrante positivo, cosseno no segundo quadrante é negativo, está aqui. E o que eu vou ter? Eu vou ter que esses ângulos vão ter valores de cosseno opostos, ok? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo. O cosseno de x, que é o cosseno do meu segundo quadrante, está aqui, é igual ao oposto do suplementar dele, está aqui, ó, que é o que dá no primeiro quadrante, lembra? Então o cosseno de 2π sobre 3, que está aqui, que é o que eu quero calcular, é o oposto do cosseno de π sobre 3, lembra? 120 graus e 60 graus. O cosseno de 2π sobre 3 é igual ao menos cosseno de π sobre 3. Quanto é que é o cosseno de π sobre 3? Cosseno de π sobre 3 é 1 meio. A gente olhou lá no formulário, no quadro de seno, cosseno tangente. Cosseno de 60 graus é 1 meio. Só que eu quero o valor oposto, é menos 1 meio. Então, o cosseno de 2π sobre 3 é igual a menos 1 meio. Ok? Então faz sentido, não faz? Faz, ó. Projeção sobre o eixo do x, cosseno de 60 graus, está aqui, ó, deu 1 meio. Cosseno de 120 graus está aqui, ó, menos 1 meio, certo? Então, o que ele queria no enunciado? Que a gente calculasse o cosseno de 14π sobre 3. Olha, 14π sobre 3 é um ângulo que dá mais de uma volta, então tem que reduzir para o primeiro quadrante. Eu vi que parou aqui, ó, parou em 2π sobre 3. E o cosseno de 2π sobre 3 é o oposto do seno de π sobre 3, que é o suplementar. Então, o cosseno de 14π sobre 3 é o mesmo que o cosseno de 2π sobre 3, que é igual a menos 1 meio, certo? Então, quando ele fala assim, ó, menos raiz sobre 3 sobre 2, não, tá errado, né? O cosseno desse ângulo aqui é menos 1 meio, ok? Tranquilo, né? Muita conta, mas é uma questão fácil, uma questão simples. Então, o gabarito da questão 24, então, 13.